Bom dia para todos, né? Hoje, dia 5 do 7, né? Segunda-feira, julho, né? Já mais da metade do ano já foi, a gente está aqui ainda, né? Estudando desse jeito, mas vai passar logo, daqui a pouco a gente tá junto. Isso aí eu tô confiante que até o finalzinho desse semestre que a gente já consiga voltar. O bom é que vocês estão no segundo ano, vocês vão pegar um ano inteiro dentro do IF, né? Acho que é muito diferente. Fazer o terceiro ano, principalmente, né? O Enem, a preparação é outra coisa. Mas vai dar certo. Aí vai dar certo. Agora a gente vai conseguir aí. É, Vamos lá, então. O que que a gente tem para hoje, né? Primeiro, ver aí como é que tá as dúvidas de vocês no exercício que eu passei na semana passada. E, se possível, a gente continuar com conteúdo novo. Conteúdo novo assim, né? Aumentar um pouquinho a dificuldade lá das listas, né? Porque até então ela não tá difícil, não. O exercício que vocês passaram foi mais para pensar um pouquinho. É... E na verdade também tem nada difícil, né? É só treinar um pouquinho que dá certo. Então vamos lá. Agora eu vou esperar a resposta suas aí. Como é que tá a o exercício aí? Vocês começaram a fazer, não começaram? Vão começar ainda hoje, né? Porque tem que entregar a quarta. Eu passei, foi na semana passada, foi na quarta-feira, se não me engano. Ou terça-feira, né? Não, acho que foi terça. Turma suas foi terça. Então dei mais de uma semana aí para vocês fazerem. Quem começou teve dificuldade em alguma específica, ou começou alguma e parou em alguma também específica. Aguardando as respostas suas aqui para a gente continuar. Tá acompanhando o chat aqui. Quem quiser abrir o microfone, fica à vontade também. Parou na 6, Pedro? Já tá no final, então, né? Alguém fala assim, ó, eu tenho dúvida de tudo. Fica com dúvida de tudo. Bom dia, Gustavo. Pois é, Ana, a gente deixa sempre para depois, né? Mas tem que começar, uma hora começa. É, é assim mesmo. O negócio é você estar bem com saúde, né? Esse aí que é mais importante também. Ai, ai. Pois é. A 4 é mais fácil, não é mais difícil? 4 é mais difícil. Deixa eu ver aqui. Eu não vou lembrar de cabeça assim, né? Deixa eu ver quem que entregou. Foi o Lucas. Deixa eu abrir aqui. Bom dia, Samira. Ah, essa um é muito fácil. A 2 também é muito fácil. A 3 também é muito fácil. Não, a três não é que seja fácil. Ela, ela, ela não é difícil, né? Não vou colocar que seja fácil, não. Ela não é difícil. Acho que a 4 dá um pouco de trabalho mesmo. A 5, a 5, legal. Acho que a 4, 5 e 6, elas que são melhorzinhas de fazer. As outras são muito fáceis mesmo. Muito fáceis. Deixa eu colocar elas aqui na tela. Colocar na tela inteira que fica melhor. Então vamos lá. Eu vou fazer a 4 aqui com vocês, para a gente
poder ver como é que funciona na estrutura. Acaba que vocês vão compreender mais um pouquinho como fazer as outras, a 5 e a 6 também, a partir dessa 4. E a gente dá uma continuidade no conteúdo aí para falar sobre matrizes, né? Que é a continuidade das listas. Também é lista, mas um pouquinho diferente. É até interessante porque vocês, se vocês quiserem, vocês podem usar o conhecimento que a gente tiver hoje aqui para resolver a 6, por exemplo. A 6, se eu tenho uma outra forma de fazer, talvez fique mais fácil. Agora a 1, a 2 e a 3, desse exercício aqui que eu passei, realmente é mais tranquilo. Principalmente a 1 e 2. A 1 e 2 é bem tranquilo mesmo. Então vamos lá. Número 4 aqui está falando assim, ó. Foram anotadas as idades e alturas de 10 alunos. Faça um programa que determine quantos alunos com mais de 13 anos possuem altura inferior à média de altura desses alunos. A média de altura dos alunos com mais de 13 anos. Primeira coisa, a gente tem que olhar o seguinte: eu tenho que fazer a leitura de 10 alturas e 10 idades, ok? Primeira informação que seria essa. Vocês estão conseguindo me ouvir aí ou tá travando? Acho que a tela tá meio congelando hoje. A tela tá com frio aqui. Não tá normal aí para vocês. Tá tranquilo? Beleza. Então, nós vamos fazer a leitura de 10 idades e de 10 alturas, ok? A gente vai saber quantos dessas leituras que nós fizemos, quantos alunos tiveram a idade superior a 13 anos. E a gente vai calcular também a média de altura desses alunos que têm a altura, a média de altura dos alunos que têm acima de 13 anos, beleza? Então, de certa forma, não é difícil, não. Se a gente for pensar o seguinte, eu faço 10 leituras de 10 idades, 10 alturas. Eu vou pegar, saber quantos alunos têm mais de 13 anos e vou tirar a média da altura desses alunos que têm mais de 13 anos, certo? Então, basicamente é isso que eu vou fazer. Aí tá falando que é para utilizar uma lista para fazer a leitura de cada informação. Nesse momento aqui, eu simplesmente crio uma lista para armazenar esses dados, mas não necessariamente eu vou precisar disso aí para fazer alguma coisa. Eu acredito que não. Se precisar, a gente vê aqui, ó. Vai ser bem tranquilo esse exercício aqui. Até achei que fosse um pouquinho mais trabalhoso, mas ele. Eu acho que o que dá mais um pouquinho de trabalho vai ser a 6. Mas não vai ser também difícil ao ponto de não fazer, não. Então, deixa eu abrir o Codescopto aqui. Meu disco virtual hoje não carregou. Quando ele não carrega, o computador ele fica lento demais. Ele fica travando. Fica uma coisa. Tem que perceber isso antes de começar a chamada. Que aí eu consigo reiniciar, ele volta bonitinho. Então vamos lá. Fazer a leitura de 10 idades e 10 alturas. Então, como eu vou colocar esses dados na lista, o que eu faço? Eu vou colocar uma lista de idade. Então, idade é igual, abre e fecha colchete. Então, a lista vazia, né, de idade. Colocar uma lista de altura. Então, altura é igual, abre e fecha colchete.
Tá travando bastante aqui. Não tá, não tá fluindo legal, não. Pois é, Evelyn, nós vamos começar aí essa semana. A Erika também tá na hora de fazer. Por mais que realmente não é difícil, não. Você pegar pra fazer, bem tranquilo. Pois é, vocês têm que organizar bastante o tempo seus, né? Funciona na pressão mesmo. Então vamos lá, eu tenho que fazer leitura de 10 idades e 10 alturas. Então, joga aqui, ó, for x em range. Se eu sei que são 10 idades e 10 alturas, eu vou colocar aqui, ó, de 0 a 10. Se eu tivesse começado do 1, eu ia ter que colocar 11, né, no final, que é um número sempre a mais. Então aqui dá 10 repetições. Eu começar a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fecha as 10 repetições, né? Então aqui, beleza. Fiz a estrutura aqui que repete 10 vezes, agora eu vou fazer a leitura. Então a leitura da idade, posso colocar aqui, ó, vou colocar ID, para simplificar. ID é igual input, input. Gente, eu vou ter que salvar aqui e reiniciar o computador aqui um minutinho. Eu vou pedir licença para vocês, porque realmente está travando bastante. Até para eu falar com vocês aqui tá um pouquinho complicado. Vou salvar isso aqui por enquanto, nesse arquivo. Vocês me dão, vocês me dão um minuto aqui para reiniciar a máquina aqui. Eu vou entrar aqui na sala novamente. O link vai ser o mesmo, viu? Porque já está agendado. Eu não sou de fazer isso, não, mas é porque realmente está numa situação aqui que está sem condição. É rapidinho. Vamos continuar aqui. Agora vai rodar, belezinha. Como eu falei, o número 4 a gente vai fazer a leitura de 10 idades e 10 alturas. A gente vai saber quantos dessas 10 idades é acima dos 13 anos. E a gente vai calcular a média de altura desses alunos que têm mais de 13 anos. E depois a gente vai mostrar quantos alunos possuem a média inferior à média de altura. Não acaba que nós vamos usar a lista assim. A lista a gente vai precisar para fazer o cálculo final, né? Que é a quantidade de alunos com mais de 13 anos que tem a média inferior à média de altura dos alunos. Então, vamos lá. Eu tinha começado a fazer aqui e acabou que eu fechei, mas eu acho que eu consigo começar de novo. Coisa rápida também. Então, vou colocar aqui rapidinho, ó. Idade é igual, abre e fecha colchete, a lista vazia, né? A altura é igual, abre e fecha colchete. Agora, eu coloco o for, vou colocar em range, eu já tinha feito, 10, 0,10, para repetir 10 vezes. Então, 10 vezes a gente vai fazer a leitura da idade e a altura, certo? Então, nesse momento aqui, eu vou fazer uma variávelzinha
Pode chamar de ID, de ida, a forma que eu quiser, para fazer a leitura da idade. Como a idade é um número inteiro, eu já vou colocar o int aqui na frente e chamar aqui o input, né, que é o comando de entrada do teclado. E aqui eu vou colocar aqui, ó, digite a idade. Aí colocar o número, né? Vou até, para simplificar aqui, eu vou colocar 1, colocar 11 aqui, ó. Vai de 1 a 10. E aí aqui eu simplesmente faço assim, ó, dou um espaçozinho mais strx, né? Então a gente faz, digite a idade 1, digite a idade 2, digite a idade 3 até a idade 10, né? A gente coloca lá. Então, outra leitura que a gente vai colocar é a altura desse aluno, né? No caso, a pessoa aqui. A altura é interessante a gente colocar float, né? Porque a gente sempre tem lá um ponto alguma coisa, um ponto alguma coisa. A gente está colocando esse tamanho em metro, né? Quando é em centímetro, aí já não precisa ser real, mas como eu vou colocar a altura em metro, a gente coloca float. Então, float input, digite. Eita, hoje o computador não tá fluindo legal, não sei por quê. Mesmo que eu achei que fosse necessário reiniciar aqui. Deve ter sido atualização. Às vezes a atualização faz essas coisas. Tá rodando a GPU. Vou fechar essa guia aqui do WhatsApp, que ela é um pouquinho pesada. Mas não vai ser isso, não. É bem que falta de memória esse computador não tem. Aqui tá normal. Não sei. Talvez seja a plataforma aqui mesmo que tá um pouquinho cheia, mas tudo bem. Vamos lá. Digite a altura. Essas aulas todas, nossa, é a primeira vez que ele fica desse jeito. Certo? Então a gente faz a leitura da idade, da altura, aí beleza. Só que lá fala o seguinte, que eu quero saber quantos alunos possuem mais de 13 anos. Então, se eu for olhar aqui, ó, foram anotadas as idades e alturas de 10 alunos, ok? Então, nós fizemos 10 leituras de idade, 10 leituras de altura, que é o que a gente acabou de fazer ali. Aí está falando para a gente fazer um programa que determine quantos alunos com mais de 13 anos possuem uma altura inferior à média de altura dos alunos que têm menos de 13 anos. Então, o que a gente precisa pegar aqui é a quantidade de alunos que têm 13 anos, ok? Contar quantos alunos têm a idade superior a 13 anos. Depois, a gente calcular a média para a média de altura também, né? Para esses alunos que têm acima de 13 anos. E para eu mostrar quantos estão com a média abaixo dessa média que nós calculamos, a gente tem que passar em cada posição do vetor. Então, olha só. Então, a gente pode colocar aqui, ó. Vou colocar aqui uma variável a mais. Eu vou chamar ela de conte maior
maior 13, a quantidade de alunos que têm a idade maior do que 13 anos. Então, como que a gente faz isso? Fácil, né? A gente vem aqui, ó, coloca se a idade, se ida, né, que é a idade, for maior do que 13, dois pontos. Aí, a gente coloca aqui, ó, conte maior que 13, recebe conte maior do que 13, mais um. Então, aqui a primeira vez é zero, né? Se eu ler uma idade maior do que 13, ele vai pegar zero mais um dá um. Então, ele passa de zero para um, né? Ele faz um incrementozinho aí, certo? Aí, legal. Nesse momento, eu já vou saber quantos alunos têm mais que 13 anos, mas eu tenho que calcular a média também das alturas de quem tem mais de 13 anos. Então, como que eu faço isso? Eu faço a soma da altura de quem tem mais de 13 anos. Então, além de fazer esse contador, eu vou fazer a soma também de quem tem mais de 13 anos. Eu vou colocar aqui embaixo, né? Porque se eu fiz a leitura da idade, ele deu maior do que 13, e eu fiz a leitura da altura para essa pessoa em si, então vai ser a mesma pessoa, certo? Então aqui no caso eu já posso colocar aqui, ó, soma da altura vai ser igual a soma da altura mais a altura que eu acabei de digitar. Soma alt mais a altura que eu acabei de digitar. Isso para quê? Para a gente calcular a média de altura dos alunos com mais de 13 anos, ok? Então, essa variávelzinha, soma alt, ele faz isso aí. Calcula a média de altura das pessoas que têm mais de 13 anos. Vou ver um negócio aqui. Meu áudio hoje tá engraçado. Meu volume deve estar alto também. Será que eu mexi em alguma coisa aqui? Tá meio desajustado hoje as coisas. Acontece, né? Então vamos lá. Qual é o próximo passo aqui, ó? Para eu mostrar quantos alunos com mais de 13 anos possuem a, a altura inferior à média, né? Agora eu vou calcular a média da altura dos alunos de 13 anos, com mais de 13 anos. Como é que eu faço isso aqui? Eu vou sair da escultura de repetição, então vou chegar aqui, meu cursor mais à esquerda possível aqui da tela, né, aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, média, altura, média e altura só. Esse aqui é o quê? É a média de altura dos alunos que têm mais de 13 anos, viu? Aqui eu vou pegar alt, soma alt, que é a soma que a gente acumulou, só que aqui agora eu vou dividir pela quantidade de alunos com mais de 13 anos. Então, como eu fiz a variável do contador aqui, ó, vai ficar legal porque eu vou conseguir fazer a média certinho. Só tem que tomar o cuidado seguinte.
essa divisão aqui, ó, pode ser que ele dê zero em determinado momento. Então, eu não coloquei nenhum aluno que tem mais de 13 anos. Todos eles são abaixo de 13 anos. O que que vai acontecer? Ele vai dar um erro de divisão por zero. Então, é interessante, às vezes, até verificar se esse número aqui, ó, é diferente de zero para eu fazer essa operação, ok? É, isso aí, isso aí a gente pode colocar assim, ó, de forma bem simples, né? Para evitar um erro de execução. A gente coloca assim, ó, se conte maior a 13. Como que a gente faz diferente no Python? A gente pode colocar assim, ó, exclamação igual, sou diferente, né? Sou diferente de zero. Aí o que que a gente faz? Aí a gente faz a média, a divisão desse jeito aqui, ó. Agora, se não, ou seja, quando esse a quantidade de alunos maior de 13 anos for igual a zero, a gente pode colocar aqui média igual a zero. A gente coloca aqui média igual a zero. Isso aqui é para não dar pau na hora de executar. Se eu não digitar nenhum aluno que tem mais de 13 anos, eu teria problema. Agora não terei mais, né? Porque ele vai fazer a conta certinha. Então, se eu tiver um aluno com mais de 13 anos, ele vai fazer a soma ok aqui para mim. A divisão certinha, né? Ok. Aqui eu já consigo ter a média de altura dos alunos que têm mais de 13 anos. Beleza? É, Quando eu tiver essa média, eu vou conseguir saber a quantidade de alunos com mais de 13 anos que estão abaixo dessa média de altura. Como é que eu faço isso? Eu vou em cada elemento do meu vetor, né? E vou fazendo uma verificação. Então, como é que eu faço essa ida em cada elemento do vetor? Né? Tem duas formas de fazer. Uma que eu vou mostrar para vocês aqui vai ser mais eficiente por conta do problema que a gente está resolvendo. E ela é mais eficiente para a maioria dos casos também. Mas vamos pensar o seguinte, ó. O que que a gente já tem até então? Eu tenho uma lista de idade, uma lista de altura, eu tenho a quantidade de alunos que têm uma idade maior de 13 anos, eu tenho a soma das alturas para depois calcular a média das alturas dos alunos com mais de 13 anos. E agora eu quero saber quantos alunos com mais de 13 anos somente têm a média abaixo, tem a altura abaixo da média. Então, aqui agora, ó, eu vou fazer uma nova estrutura de repetição. Então, coloco aqui, ó, for. Posso usar o X novamente, se eu quiser, não tem importância. Eu já deixei de usar lá. E aqui eu vou colocar assim, ó, in range de 0 a 10. Aqui é bom começar do zero, porque não sei se vocês lembram que quando eu tenho uma lista, a lista ele sempre inicia a partir do índice zero. Então, eu vou ter a lista da idade e a lista da altura. Se eu quero passar em cada posição da lista da idade e da altura, eu sempre vou começar no índice zero. E como que a gente faz? A gente vai pegar cada posição, a gente vai passar mais ou menos assim, ó. É, vão olhar assim, ó. Eu quero saber se a primeira coisa é se
aquela pessoa, ou seja, aquele aluno tem uma idade superior a 13 anos. Para quê? Para eu verificar a altura dele, se ele está abaixo da média. Então, coloco se, primeira coisa, né? Aí eu coloco assim, ó, qual o nome da lista da idade? Idade, né? Idade. Aí abro o colchetezinho e coloco o X. Por que que eu coloco o X aqui? Porque eu quero verificar primeiro somente a idade da primeira posição da minha lista. Então, se essa lista aqui vai de 0 a 9, e aqui, ó, essa estrutura de repetição, ela também vai de 0 a 9, a gente vai pegar cada posição e vai passando, ó. Na primeira posição, que é a posição 0, qual é a idade que eu tenho aqui? Se ela for maior do que 13, não significa o quê? Que a gente vai verificar a altura daquela pessoa. Ou seja, a gente vai ver aqui, ó, se a altura dessa pessoa, ou seja, a altura X também, né? Porque a gente vai ter duas listas, uma da idade e outra da altura. Então, quando eu falo idade 0 e altura 0, isso aí é a mesma pessoa. Quando eu passo para idade 1 e altura 1, isso aí também vai representar a mesma pessoa. Então, o número desse índice aqui, ó, é muito importante. É como se fosse o código da pessoa, né? Então, se a altura for menor do que a média da altura, que é o que a gente está querendo saber, a gente vai falar, ó, vai ter um contador aqui que vai somar. Vamos colocar aqui, ó, conte média inferior. Posso dar esse nome aqui, ó. Então, eu coloco ele é igual a conte média inferior. Professor, mas no caso não ia dar errado o seu negócio por conta que você colocou diferente? Porque você Não, colocou ali no segundo idade e na variável você colocou ida. sim. O ida aqui é o quê? É a leitura que eu acabei de fazer. Como ele está dentro da estrutura de repetição ainda, ele tá ok, né? Não vai dar erro por conta disso, não. Né? Tá vendo aqui, ó? Idade, eu fiz a leitura, eu vou pegar um valor, a altura, eu Não, fiz não tô falando dessa parte não, eu tô falando aqui no for x in range 0 de 10, esse agora que você tá fazendo. Você sim. colocou aqui, if idade x é maior que 13, só Uhum. que nessa segunda parte aqui, nessa terceira quer dizer, Essa parte aqui é uma outra parte mesmo do código que a gente meio que já terminou as primeiras informações que eu precisava e agora eu vou fazer a leitura das listas para verificar se a minha média de altura, se a altura daquela pessoa ela está abaixo da média de altura geral. Então, aqui no caso, é meio que tem duas partes o código. É essa parte aqui e a parte aqui de baixo. Essa verificação aqui, igual você falou, não tem problema nenhum, porque a única coisa que ela faz é evitar um erro de execução caso as idades que eu digitar, nenhuma delas seja acima de 13 anos. Então, ele evita esse problema aqui, certo? Então, a gente tem essa situação aqui. A gente primeiro pega as informações básicas, é o que? Eu preciso contar quantos alunos têm a idade superior a 13 anos e qual seria a média das alturas desses alunos que têm mais de 13 anos. Essa é a primeira informação, por isso que eu uso esse conjunto aqui. Aí a segunda informação é o quê? É a gente passar por cada elemento dessas nossas listas e verificar, ó, a idade aqui, ela é maior do que 13? É. Então, a gente vai verificar a altura. A altura
ela é menor do que a média de altura dos alunos que têm mais de 13 anos, aí a gente vê que sim, aí vamos dizer que a contagem dessa média inferior, ela vai passar para mais um. Então, inclusive, eu tenho que iniciar ela aqui antes de fazer essa operação dessa linha aí de baixo. Vou colocar aqui, ó, conte média inferior igual a zero. Ela tem que ficar mais recuada aqui, ó. A indentação confunde um pouquinho a gente também, né? Essa é uma das partes na hora de aprender o Python que tem que ficar atento. Igual fica parecendo, ah, mas por que você usou esse if aqui mais para recuado? Porque eu preciso tirar a média somente depois que eu faço a leitura dos valores. Se eu tirar a média antes, somente a última vai valer, né? O restante das operações vai ficar meio sem sentido. Mas aqui também não ia dar errado, não. Aí aqui, ó, quando a altura for menor do que a média de altura de todos, aí é simplesmente a gente não faz nada. Aí no caso aqui, ó, se eu quiser eu posso mostrar depois os valores, né? O que basicamente a gente precisava era isso. E a gente faz as impressões. Eu vou executar o código com vocês aqui direitinho para mostrar esse detalhe aqui, o porquê que a gente fez isso. Porque às vezes no primeiro momento parece um pouco confuso mesmo, né? Eu já estou acostumado aqui com isso, então para mim já é mais fácil. Vou colocar um printzinho aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Quantidade, alunos com mais de 13 anos. Quantidade, alunos com mais de 13 anos. Porcentagem de. Aqui eu vou colocar o nome da variável, que é conte maior que 13. Ok? Aí, média, altura dos alunos com mais de 13 anos. Vamos lá. Aí coloca porcentagem, ponto 2F. Vai sair formatadinho bonitinho aqui. Aqui eu vou mostrar média out, o nome da variável. Int, quantidade de alunos com mais de 13 anos, média de altura dos alunos com mais de 13 anos, a quantidade quantidade de alunos com média de altura, quantidade de alunos com altura inferior à média. Altura
inferior à média. O computador hoje ele tá um pouquinho não, tá lento pra caramba, não era pra estar assim não, você fica chateado. Digita, o negócio não vai. Professor, esse conte média inferior que o senhor declarou aí no finalzinho, ele Sim, foi declarado lá em cima ou não tem necessidade dele ser declarado lá em cima? eu declarei ele aqui na linha 20. Eu coloquei ele na parte do Ah, meio. tá. Mas se declarasse ele lá em cima, não teria problema? Não, pode ficar lá em cima também. Aqui, as informações mais importantes são essas. Mas se a gente quiser, eu posso imprimir a lista aqui também, né? Só colocar o print aqui, ó. Depois eu mostro para vocês como que a gente pode imprimir a lista bonitinha. Mas vamos colocar aqui, ó, print idade e print altura, só para a gente comparar aqui os valores. Olha só, vamos executar aqui para ver como é que funciona isso aqui. Abrir o Word aqui, só para vocês verem, ó. Vou criar uma lista aqui. Essa é uma lista aqui, uma tabela com 10 colunas. Opa. E outra aqui com 10 colunas também. Por que eu tenho esse negócio aqui, ó? Vamos dizer que aqui é a lista de idade e aqui é a lista de altura. Sempre que eu vou representar uma lista, para ficar mais fácil de eu entender, eu posso fazer assim. Quando eu abro uma lista vazia, igual idade, igual, abro e fecho colchete, é como se eu tivesse isso aqui, uma lista vazia. Eu coloquei 10 casinhas porque eu sei que a gente vai precisar de 10. Mas isso aqui é bem dinâmico, a gente vai adicionando valores e tal, e vai colocando. Tem uma coisa aqui importante que agora eu tô vendo aqui, ó. A gente não adicionou nada nas listas. Nós fizemos a leitura, mas não tem nada na lista. Vocês perceberam isso aqui? Eu estou percebendo isso aqui agora. Eu estou percebendo isso aqui agora. O que a gente faz? É só corrigir isso aqui, né? Só colocar aqui, ó. Isso aqui é muito importante, principalmente para a segunda parte. Até que essa parte aqui a gente consegue fazer tranquilo. Eu coloco aqui, ó. Idade, ponto, append, ida. Opa. Idade append ida. Só para adicionar dentro da lista de idade essa idade que eu acabei de ler. E a mesma coisa eu faço com altura, ponto, append, out. Se eu não tivesse esse negócio aqui, eu não ia poder adicionar nada na lista. Ela ia ficar vazia o restante do código todo. Então vamos executar ele aqui para ver o que vai acontecer, ó. Então, idade, altura, duas listas vazias, né? Essa declaração aqui. Depois fala, ó, conte maior do que 3 igual a zero. Então, isso aqui são duas variáveis mais simples. Uma serve para mostrar a quantidade de alunos que têm idade maior do que 13, e a outra para a gente somar as alturas para depois calcular a média. Aqui é uma estrutura de repetição que vai de 1 a 10, para a gente fazer a leitura das idades e das alturas. Então,
Isso aqui a gente repete 10 vezes. Aqui, de certa forma, coisa comum, né? Faz a leitura da idade, coloca nessa variávelzinha aqui, ida. Faz a leitura da altura, coloca na variável alt. Né? Então, isso aqui vem para cá. Quando eu faço a execução dessa linha aqui, ó, idade.append ida, a altura que eu acabei de ler aqui, ela vai para dentro da lista. Então, vamos dizer que eu coloquei a idade aqui, ó, 15. Então, essa idade 15 vai vir para cá. E depois eu coloquei a altura assim, ó, 1,67. Essa altura vai vir para cá. Vamos dizer que essa idade e essa altura vão estar armazenadas aqui agora. Uma das coisas que é importantíssimo a gente lembrar, que cada posiçãozinha dessa aqui, ela tem um número que a gente chama de índice. Então, esse índice aqui é muito importante a gente entender, que é como se fosse o endereço de cada caixinha que a gente tem aqui na lista, certo? Então, aqui, ó, é como se eu tivesse essa organização aqui bonitinho, ó. Eu tenho a posição 1, a posição 0, que é a primeira, depois a posição 1, 2, 3, até chegar no 9 aqui, no caso, do nosso exercício, porque vai ser a 10ª caixinha, ok? Então, esse índice aqui, por mais que a gente não tenha colocado isso aqui de forma explícita, quando a gente chama essa função append, ele vai adicionar na primeira posição livre que eu tenho dentro da minha lista. No caso, a primeira posição livre era 0. Então, ele faz a inclusão aqui e aqui. Então, significa que 0 é como se fosse o identificador de uma pessoa. Ele vai identificar que a pessoa 0, ou seja, o aluno 0, tem idade de 15 anos e altura de 1,67, certo? Depois, a gente executa essa partezinha aqui, ó, que vai verificar o quê? Se a idade que eu acabei de digitar, ela é maior do que 13. Então, no caso aqui, a idade que foi digitada foi essa aqui do ida, né? Na verdade, é o mesmo valor que eu tenho aqui agora, né? Porque eu armazenei dentro dessa caixinha o valor de ida. Então, ida aqui no caso é 15, que é maior do que 13. Então, nesse caso aqui, o contador de maior do que 13, ele vai passar para mais 1. E a soma, ele vai pegar esse 167 aqui, ó. Então, a gente vai, o contador de maior de 13 passa para 1, e a soma, ele fica com 67, certo? 1,67. Aí a gente volta aqui na estrutura de repetição. Por quê? Aqui não está dentro da estrutura mais. Aqui já está fora. Então, a gente vai repetir aqui a segunda vez. Nessa segunda vez, a gente vai fazer o quê? Faz a leitura de uma nova idade. Que idade que é aqui agora? Eu vou colocar 10. Qual é a altura para esse aluno aqui, ó? Ele tem 1,44 m. Então, essas informações vão para dentro dessa lista e vão ficar na posição 1, justamente que é a posição livre que eu tenho aqui agora. Aí eu verifico, ó, a idade é maior do que 13, aqui é 10 e aqui é 13. Então, significa o quê? A idade é maior do que 13? Não. O que a gente faz aqui? Nada. Simplesmente eu passo para a próxima leitura. Qual é a próxima leitura? Da idade da altura. Qual a idade que vai ser aqui agora? Vou dizer que a idade foi 16. E a altura foi quanto? Foi 1,68. Neste caso aqui, a idade é maior do que 13? Então, o conte maior do que 13 vai ser conte maior do que 13 mais 1. Ou seja, antes a gente tinha 1, que era essa idade aqui, né, que era maior do que 13. Agora a gente vai ter 2. E no caso, a gente vai somar com esse valor aqui, que a gente já tinha, de 1,67, e agora com 1,68. Então, 1,67 mais 1,68. E assim a gente vai fazendo até chegar a completar todo a nossa lista aqui, certo? A gente vai fazendo até
chegar, até chegar na 10ª posição, ou seja, do índice 9. Vamos dizer que eu coloquei lá a idade de 18 e aqui 1,70 m. Completou a lista? Ok. Agora a gente parte para outra parte do código, que é essa aqui, ó. Aqui, ó, quando sai da escultura de repetição, ele verifica assim, ó. Se conte maior do que 13 for diferente de 0, significa o quê? Que eu tenho pelo menos uma pessoa, ou seja, um aluno com a idade acima dos 13 anos. Então, nesse caso, eu vou fazer a média certinha, que é o quê? Pegar a soma das alturas, né, a soma que a gente vai acumulando, e dividir pela quantidade de alunos que tem a idade maior do que 13. Aí a gente vai ter a média de altura dos alunos de 13 anos. Ok? Agora, se eu não tiver nenhum mesmo aluno com mais de 13 anos, ele simplesmente fala que média é igual a 0, né? Porque a gente não pode fazer esse cálculo aqui, ó. Se eu coloco a soma dividido por 0, ele ia dar erro. Então, simplesmente eu coloco que a média é 0. Porque não vai existir, né? Não vai existir pessoa com idade superior a 13. Então, conte média inferior, essa variávelzinha aqui é um auxiliar, né? Para a gente fazer a contagem que a gente precisa aqui agora. E que contagem é essa? A gente quer saber quantos alunos tem a altura inferior à média que a gente acabou de calcular. Então, quanto que vai ser essa média? Vai ser esse valor que está aqui, ó, nessa variável, média altura. A gente não sabe exatamente o certo, mas isso aqui vai ser calculado. Mas a gente quer saber quantos alunos têm a altura menor do que essa média. Então, o que a gente faz? Nós pegamos as informações que a gente tem registrado nas listas e vamos buscar. Primeira coisa é que eu tenho que entender, se eu quero saber somente aqueles alunos que têm a altura inferior à média e que eles têm mais de 13 anos, eu tenho que saber quem que tem mais de 13 anos. Então, a primeira pergunta que a gente faz é exatamente essa, né? Então, eu criei uma outra estrutura de repetição de 0 a 10, ou seja, a gente vai passar em cada elemento desse aqui da lista, nós vamos passar aqui, ó, nessa posição, nessa, até chegar nessa última. Então, a gente passa por todas elas. E sempre fazendo as mesmas perguntas, né? Quando eu falo perguntas assim, usando o if. Se a idade, ou seja, a lista idade X é maior do que 13. Por que eu coloco o X aqui? Porque o X, ele vai de 0 a 9. Ou seja, é exatamente essas posições aqui, ó, dos índices. Então, quando eu coloco o colchetezinho X lá dentro, eu estou falando que eu quero pegar cada valor específico dessa lista. Então, assim, ó, se idade X, ou seja, a primeira vai ser 0, se essa idade aqui é maior do que 13, aqui tem o quê? 15, né, nesse quadrinho. Então, no caso, é maior do que 13, sim. Aí, o que eu faço? Agora eu vou pegar a altura é maior do que, é inferior à média, ou seja, é menor do que a média, aí eu vou olhar assim, ó, a altura de X, ou seja, da mesma pessoa, ela é menor do que a média de altura. Aqui sinceramente eu não sei, né? Porque a gente teria que calcular a média certinho para bater assim se realmente estava abaixo da média. Mas o computador vai fazer isso para a gente. Eu não preciso preocupar com isso. É só entender a lógica, né? Então, a gente vai verificar a altura aqui. Se ela for menor do que a média que a gente calculou, a gente vai falar que conte média inferior vai ser conte média inferior mais 1. Que a gente pode fazer desse jeito, ou se a gente quiser simplificar, a gente ainda poderia fazer simplesmente assim, ó, mais igual a 1. Que isso aqui
é a mesma coisa do que estava escrito lá antes. Né? Até simplifica um pouco a questão da escrita. Mas se você achar mais difícil de fazer, de lembrar o que está escrito aqui, é melhor fazer igual estava antes, né? Igual, coloca o nome da variável, mais um. Agora, mais igual a um, faz isso aí. Ele pega o valor que eu tenho naquela variável e acrescenta mais um. Aí, beleza. Quando ele terminar de passar por cada posição aqui, ó, então ele vai verificar a idade. Se for maior do que 13, ele vai pegar a altura, vai verificar se está abaixo da média. Se tiver, ele vai contar. Se não, ele simplesmente passa para o próximo até mostrar os resultados, né? A quantidade de alunos com mais de 13 anos, a média de altura dos alunos com mais de 13 anos e a quantidade de alunos com a altura inferior à média. E também vai mostrar as listas, né, tanto da idade como da altura, que até, de certa forma, facilita para a gente fazer uma verificação. Então, deixa eu rodar esse código aqui. Deixa eu rodar o código. Acaba que ficou extenso, né? Não um código difícil, mas ele ficou um pouquinho extenso. Então, eu coloquei 15, a altura 167, vou colocar valores aleatórios. Opa, não pode errar aqui na hora de digitar. Se pressionar Enter, ele fecha. São 10, né? É um número considerável. Eu geralmente não passo nada difícil, não. Depois de um tempo, para pegar alguma coisa difícil é bem complicado. Para falar um negócio assim que desafia mesmo. Esses dias eu tive um trabalhinho para fazer um negócio lá, mas deu para fazer de boa. A gente depois acostuma a fazer essas coisas, fica tudo fácil mesmo. Isso é tudo questão de prática. Tem idade e altura para digitar, viu? Tô colocando aqui um cuidado para não errar e zerar tudo. Acaba que dá 20 leituras, né? Uma quantidade considerável. Olha lá, ó. Mostrou aqui agora. Quantidade de alunos com mais de 13 anos. Está mostrando aqui que foram 6. Média de altura dos alunos com mais de 13 anos, 165. Quantidade de alunos com... A média é alta, hein? O pessoal é alto. Quantidade de alunos com altura inferior à média, 3. Então, vamos olhar aqui, ó. Quantos alunos tiveram mais de 13 anos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acerto, né? Esse aqui é igual a 13, então não contou. 12, 12 e 13. Então tá certo. São 6 alunos.
Aí a média de altura dos alunos com mais de 13 anos. Como é que eu sei disso aqui, ó? Eu tenho que olhar sempre a mesma sequência. Esse de 15 aqui, ó, ele teve um 67. Deixa eu até anotar esses valores aqui rapidinho, pra gente conferir. Deixa eu ver aqui se eu consigo jogar esse trem pra cá. Aí. Ele reduz aqui, ó. Então vamos lá. Vou limpar aqui. A primeira, por coincidência, é 15. Aí depois vem 14. Depois vem 13. 14, 12, 17, 12, 16, 14 e 13. Então foi. Ó, a primeira também era um 67. 67, 155, 156, 150, 145, 177, 152, 1,65, 1,78 e 1,6. Então, o que significa aqui? Ó? Essa sequência que nós colocamos, toda ela tem uma organização. Então, esse aluno aqui, ó, que tem 15 anos, ele tem 1,67 de altura. Agora, esse outro que tem 14, ele já tem 1,55, certo? Então, a gente, no caso, até para conferir esse valor aqui, ó, média de altura dos alunos com mais de 13 anos, quem que a gente teria que pegar? Todos aqueles que teriam a idade maior do que 13. Quem tem? Então, seria o índice 0. Vou colocar aqui, ó, pintar aqui com amarelo. É o índice 0. É o índice 1. É o índice 3. Todo mundo que está acima dos 13, né? É o índice 5. É o 7. Você vê que o computador faz isso pra gente numa boa. Se der a instrução certa para ele, é maravilha, né? Olha lá, são esses aqui que a gente tem que calcular somar a altura. Então, vamos dizer aqui, ó. Como é que a gente calcula essa média aqui, ó? 1,67, opa, 1,67 mais 1,55 mais 1,50 mais 1,77 mais 1,65 mais 1,78. Então, a soma que a gente fez, aí o computador fez para a gente, deu 9,92. E a quantidade de alunos com mais de 13 anos são 6. Então, a gente pega 9,92 e divide por 6 e dá esse 1,65, igual mostrou aqui, ó. A gente viu que não deu exato, mas 1,65. Arredondado é isso aqui, certinho mesmo. Aí, a gente vê, ó, quem tem acima de 13 anos e está com a idade inferior. Então, vamos dizer, quem tem são esses marcados de amarelo, né, que são os que têm mais de 13 anos, que a gente considerou aqui no final. 1,67 está acima da média, ok? Então, aqui a gente não conta. 1,55 está abaixo da média, então a gente conta aqui, ó, isso aqui é um dos que estão abaixo da média. Esse outro aqui, não, esse aqui não participa, né? Ele tem menos de 13 anos. Ele tem 13 anos, né? Não tem mais. Esse outro aqui também está abaixo da média. Então, 2, né? Esse outro aqui está acima. Esse outro aqui está bem no prego, né? Acho que ele considerou abaixo. Então, por isso que deu 3. Porque aqui é 1,65, aqui dá 1,65, 3, 3, 3. Então, essa diferençazinha aqui, ele fez a contagem dessa pessoa aqui também. Então, aqui deu 3, porque esse aqui passou para cima, né? Então, é isso. O cálculo ficou certinho, né? Vocês veem que tem a questão de organização mais do código. Não é que seja difícil de fazer, mas a gente tem que interpretar bastante para poder dar certo, né? Realmente é um desafio um pouquinho a mais. Vocês estão vendo aí que não é algo impossível, mas a gente tem que pensar
justamente nessa forma de organização. Sempre fazer uma lista, desenha ela no papel. Isso aí é uma estratégia que eu usava há muito tempo atrás, hoje eu já não preciso mais. Né? Aqui na própria cabeça eu já consigo fazer isso. Mas você cria uma tabelinha, né? Se for o caso, for usar o computador, igual nós fizemos aqui. Tem quantas posições? São 10, então coloca 10 colunas para frente. E você sabe que a cada posição, a primeira posição vai ser a 0. Aí depois vai 1, 2, 3, até chegar na última. Então, essa caixinha é fundamental para a gente poder enxergar a organização desses dados. Então, fazer esse desenho aqui ajuda bastante. Então, a primeira é isso aqui, certo? A primeira não, número 4, né? As outras, elas teoricamente são mais tranquilas, né? Principalmente pensando que eu posso usar a mesma ideia que vocês viram aqui agora para fazer a 5 e a 6. A 5, ela acho que é mais fácil do que a 4, até. E a 6 é muito parecida com a 4. Então vamos dizer que a 4 e a 6 é mais ou menos a mesma coisa, certo? Então eu vou considerar aqui que já é possível vocês fazerem. Até para eu poder avançar um pouquinho esse conteúdo com vocês, eu já vou começar a parte nova aqui, né? Porque tá dentro dessa parte de listas também. Eu até mando essa resolução aqui para vocês verem, não tem importância não. A gente pegar aqui direitinho. Tá enviado aí. Vamos lá, eu vou abrir aqui. Deixa eu pegar o material aqui. Eu tirei o meu disco. Vou pegar aqui o material para a gente continuar nas matrizes. Uai, essa câmera ficou toda bagunçada assim, por que será? Deixa eu ver um negócio aqui. Engraçado. Vocês não estão me vendo aí não, né? Agora apareceu. Já tava assim, já tinha tempo? Ou foi agora? Por que vocês não me falaram, hein? Tá... É porque a gente tava olhando a tela compartilhada, aí acabava que a gente focava lá. Então tá bom. Beleza. Não, beleza. Então, os recursos novos aqui. Mas acho que isso aqui é uma extensão, se não me engano. E eu nem lembro de ter instalado ela, não. Vou colocar aqui, ó, pra gente continuar. Eu acho que até para vocês responderem a 6 usando essa estratégia aqui que eu vou mostrar, vai ficar mais fácil. Mas vocês viram aí que dá para fazer, né? Vocês viram que o negócio não é tão difícil assim, não. Vamos lá. Então, qual que é a diferença aqui que a gente vai trabalhar? Que eu falei que ia avançar um pouquinho aqui agora. Essa lista que a gente trabalhou na resolução aqui agora é uma lista que a gente chama de
unidimensional. Unidimensional por quê? Porque a gente tem apenas um índice. A gente tem um índice único aqui, ó, uma numeração de 0 a 9 aqui nesse caso, que são 10 casinhas que nós temos. E tem as listas que a gente pode ter mais de uma dimensão. Ou seja, no caso de uma lista multidimensional, que é chamada, a gente tem a divisão de linhas e colunas. Então, quando a gente vai trabalhar o armazenamento de dados, principalmente com banco de dados, a gente estrutura as informações muito dessa forma. Coloca linha e coluna. E em alguns casos, é até mais fácil a gente trabalhar assim. Aqui, por exemplo, quando a gente está trabalhando com idade e altura, a gente poderia, talvez, criar uma estrutura multidimensional também, onde o número da linha seria a pessoa, ou seja, a pessoa 1, 2, 3, 9, e a coluna seria a informação, a idade, a altura, né? Então, a gente vai ver como que vai organizar isso aqui de forma um pouquinho diferente. Não necessariamente esse exemplo, né? Mas vamos lá. Uma matriz, ela funciona mais ou menos dessa forma. Ela tem um conjunto de linhas, como eu falei, e de colunas. Então, a representação gráfica dela é desse jeito aqui, ó. Isso aqui você já deve ter estudado na matemática, né? Chama matriz. É algo muito simples aí e é muito comum, porque acaba que a gente precisa muito em alguns cálculos de álgebra e etc. Então, aqui a gente tem essa sequência de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, só para representar. Mas como que a gente faz isso lá no Python? Vou abrir aqui um código novo. Aqui, ó, a matriz, a gente coloca o nome da variável e ela é um conjunto de listas dentro de lista. Então, quando eu coloco um colchetezinho aqui, eu estou abrindo uma lista. Quando eu coloco um outro colchete, significa que eu estou colocando a primeira linha da minha matriz. Então, coloca aqui, ó, 1, 2 e 3. Eu estou falando que na primeira linha eu vou ter meus valores 1, 2 e 3. Se eu quiser colocar mais uma linha nessa matriz, eu coloco uma vírgula, abro um colchete novamente, e na segunda linha eu vou colocar 4, 5 e 6. E se eu quiser mais uma linha, eu vou colocar aqui, ó, colchete 7, 8 e 9. Então, eu vou... Opa, tem que fechar aqui, ó. Colchetezinho. Aí, eu vou ter algo igual isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, cada linha é representada por uma outra lista, ó. Uma linha é uma outra lista. Quando eu venho aqui, ó, e dou esse comando aqui, ó, print matriz, o que vai aparecer aqui na tela? Vai aparecer a formação dessa minha matriz. Ela imprime exatamente igual eu coloquei aqui na declaração, né? De forma muito simples. Mas está representado. Cada colchetezinho vai ser uma linha, certo? Se eu quiser imprimir isso aqui bonitinho, depois eu posso fazer. Agora eu vou pensar o seguinte, por que eu falo que uma matriz é um vetor multidimensional? Porque eu tenho duas informações aqui, uma é a linha e depois é a coluna. Então vamos dizer que eu quero mostrar todos os elementos da segunda linha. A segunda linha é essa aqui, ó, é o que tem um índice 1. Por que tem um índice 1? Tudo começa com 0, né? Então aqui a primeira é 0, primeira linha, a segunda linha com índice 1, e a terceira linha é o índice 2. Então, se eu quiser mostrar todos os elementos da segunda linha, eu coloco matriz, colchete 1. O que vai acontecer aqui agora? Eu pego 4, 5, 6, que é minha segunda linha aqui.
ok? Agora, se eu quiser pegar um elemento específico, por exemplo, eu quero pegar o terceiro elemento da segunda linha. Terceiro elemento da segunda linha é qual? A segunda linha é essa aqui, não é isso? O terceiro elemento é esse aqui, ó. Então, qual que seria o endereço desse elemento? Seria matriz 1, né, que é a linha 1, e a coluna 2, que é 0, 1 e 2. Então, se eu der um printzinho aqui, ó, colocar print matriz, matriz 1, que é a segunda linha, terceiro elemento, 2. Quando eu imprimo aqui, ó, eu vou pegar 6, né? O 6. Por que que mostra o 6? Porque é o segundo elemento terceiro elemento da segunda linha. Como é que eu sei que é desse jeito? É sempre a questão de organização que eu falei lá em tabela. Olha só, eu vou pegar aqui, ó, vou criar uma tabela aqui de 3 linhas e 3 colunas. Certo? 3 linhas e 3 colunas. Aqui eu tenho os elementos, ó, 1, 2, 3. Depois eu tenho 4, 5, 6. Depois 7, 8 e 9, ok? E agora, vamos dizer que eu quero identificar cada índice meu aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, coloca assim, ó, 0, 1 e 2. Isso aqui é como se fosse um endereço, né? Isso aqui é o índice. Então, vou colocar de vermelho aqui, ó. 0, 1 e 2. Então, coluna 0, coluna 1 e coluna 2. Isso aqui é o endereço da minha coluna. E o endereço das linhas, eles ficam do lado aqui, ó. Vou colocar até uma coluna aqui, ó, representando aqui, ó, 0, 1 e 2. Para que é isso aqui, ó? É a segunda dimensão, né? Que aqui a gente tem a linha e tem a coluna. Então, nós temos aqui linha barra coluna. A linha está aqui em cima e a coluna está aqui embaixo. Então, se eu quiser pegar o terceiro elemento da segunda linha, como eu falei, terceiro elemento da segunda linha é essa aqui, né? É esse quadradinho aqui, ó. Qual o endereço dela? Então, linha 1, coluna 2. Então, print matriz 1 e 2, que vai mostrar 6. Tá vendo? 6. Então, aqui, ó. Se eu quiser pegar o primeiro elemento da terceira linha. Primeiro elemento da terceira linha. Então, como que ficaria o endereço aqui, ó? Linha 2, coluna 0. Certo? Então, a matriz, ela tem essa organização. Linha, coluna. E na hora de endereçar, a gente sempre tem um valor adicional. Igual a gente viu aqui que eu colocava um índice só e a gente pegava aquele valor. Aqui, de certa forma, é mais simples, né? Aqui é um vetor. Aqui a gente já está falando de matriz. Então, a matriz, a gente já tem essa condição de linha e coluna. É um pouquinho mais complexo, mas, na verdade, na prática, é o que a gente mais utiliza. Tem um exemplo básico aqui, né? Deixa eu fazer ele aqui com vocês. Embora o tempo nosso dá um pouquinho escasso, mas dá para terminar direitinho. Eu vou pedir uns 5 minutinhos para vocês a mais aqui por conta do incidente que eu tive aqui hoje. Vou voltar aqui, ó. Vou apagar, certo? Apagar o código.
Vamos lá, eu vou fazer um exemplo aqui de uma matriz. Vamos dizer que eu vou querer fazer uma matriz mais ou menos assim, ó. Coloca uma tabela. A tabela aqui, ó, vai ter a linha 0, 1 e 2, né? Pode ser 4. E aqui eu vou ter o nome, então eu vou colocar o nome assim, ó, vou dizer João. E aqui vai ser a idade de João. Vou colocar 30. Aqui, Maria, 25. Joaquim, 22. E, vamos lá, Gabriela, 24. Então, aqui vai ser a coluna 0, aqui a coluna 1. Né? Só para a gente ver aqui como é que funciona isso. Então, linha e coluna, ok? Como que a gente faz isso lá dentro do Python, né? Lembrando aqui que o número da linha vai representar a pessoa e a coluna a informação. Então, aqui vai ser o nome, né? No índice 0 é o nome, e no índice 1 vai ser a idade, ok? Como que a gente faz isso aqui, então? Vou pegar aqui, ó, né, o código. Eu vou criar assim, ó. Pode chamar de matriz mesmo, né? Não quer dizer que esse nome tem que ser igual. Matriz. A matriz, ele sempre vai iniciar com a lista vazia. É interessante a gente falar sobre isso. A matriz inicia com a lista vazia. E, basicamente, uma matriz é o quê? É uma lista dentro da outra. Então, eu crio a lista dessa primeira linha. Né? Eu vou criar essa primeira lista. Depois, a segunda lista, terceira lista, quarta lista, e vou adicionando dentro dessa matriz. Então, quantos nomes que eu quero ler? Quantas pessoas eu quero ler? São 4? Então, eu vou colocar uma estrutura de repetição de 4 aqui, ó. Para x em range de 0 a 4, para a gente fazer 4 leituras, né? Aí, eu venho aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó. Nome é igual a input, digite o nome. De forma bem simples aqui, para a gente não ficar perdendo tempo. Com detalhezinhos, né? Digite o nome. Depois eu vou fazer a leitura da idade. Vai ser inteira. Digite a idade. Isso. São 2 parênteses. Nome, a idade. Beleza? O que eu faço aqui agora? Eu vou criar uma linha vazia. Coloco assim, ó. Linha é igual, abro e fecho colchete. Para que eu faço isso? É para eu adicionar dentro dessa linha esses 2 valores aqui, de João, né, no caso aqui, o nome e a idade. Então, a linha vazia, eu vou vir aqui, ó, falo assim, ó, linha ponto append nome e linha ponto append idade. O que essas instruções vão fazer, ó? Linha vazia, depois linha ponto append nome, o nome que eu acabei de ler aqui de cima, ele vai na posição 0 do meu vetor, ou seja, da minha linha. E depois, quando eu coloco linha.append idade, essa idade vai para a posição 1 da minha lista. Ou seja, eu tenho nome aqui na 0 e idade na 0. Depois que eu fiz essa leitura e fiz a inclusão desses elementos na linha, eu venho aqui, ó, falo, ó, matriz
né, que é uma lista também, ó, ponto append linha. Então, eu pego essa linha completa, que seria esses dados aqui, ó. Eu pego essa linha completa e jogo dentro da matriz, que ela vai ter um índice 0 lá, por enquanto. Então, a gente vai meio que formar essa linha aqui agora, ó. Depois que eu faço essa instrução. É um negócio assim, meio que... quando a gente olha pela primeira vez, acho que é difícil, mas não é. A gente vai executar, vocês vão ver que é muito fácil. Quando eu faço a próxima repetição, eu vou fazer a leitura de outro nome e outra idade. Esse nome e idade, ele vai para uma linha que é vazia, igual a gente coloca essa linha igual abre e fecha colchete aqui para zerar mesmo, para deixar ela vazia, para depois pegar ela, né, e colocar o nome na posição 0, igual a gente está fazendo aqui, e o número, né, que é a idade, na posição 1. Então a gente consegue ler essas duas informações, coloca dentro dessa lista e adiciona essa lista completa dentro da matriz. Então a gente faz a linha dela a partir desse matriz.append aqui, ó. No final das contas, quando eu terminar todas as leituras e eu der um print matriz, o resultado que a gente vai ter vai ser esse aqui, quer ver, ó? Vou colocar aqui, ó. Até para facilitar, vou colocar os mesmos dados aqui. João 30, Maria 25, Joaquim 22 e Gabriela 24. Olha só como é que fica isso aqui. Então, João 30, Maria 25, Joaquim 22, Gabriela 24. Então, cada conjuntozinho aqui, ó, é como se fosse uma linha, ok? Cada conjunto desse é uma linha. Eu imprimi aqui, ó, dei um print matriz dessa forma, mas se eu quisesse formatar essa saída aqui, ó, poderia fazer assim também, ó, quer ver, ó? Vai ficar um pouquinho mais bonitinho, não vai ficar 100% ainda não. Posso colocar aqui, ó, print, vamos colocar aqui, ó, print não, né, for x em matriz, for x em matriz. Então, eu vou pegar cada linha da minha matriz e vou fazer o quê? Eu vou colocar assim, ó, print x. Só para a gente ver que vai ficar com uma linha abaixo da outra, ó. Eita, tem que digitar de novo. João 30, Maria 25, Joaquim 22, Gabriela 24. Olha só. E já fica com a linha embaixo da outra. Se eu quisesse fazer impressão mais bonitinha aqui também, era possível, viu, gente? É só questão de pensar direitinho aqui, ó. Esse for x em matriz, o que é que ele faz? Cada linha aqui da minha tabela, né, da minha matriz, vai para x. Quando eu dou um print x, ele mostra a lista toda. Mas eu posso fazer um outro comando aqui, ó, que eu vou pegar cada elemento da minha matriz, da minha linha, né? Então, posso colocar até assim, ó, for L, né, que é a linha, em X. Não precisa preocupar com isso aqui, não, viu? Isso aqui é só um detalhe, para a gente mostrar essa impressão aqui um pouco mais bonitinha. Int. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar legal. Não, não vou colocar ele assim, não. Vou colocar int. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar legal. Não, não vou colocar ele assim, não. 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 Não, não vou colocar
fazer assim não, vou fazer assim, ó, print x print porcentagem s barra t barra t significa tabulação, viu? E a idade é inteira, né? Assim vai ficar melhor. Aí eu coloco aqui, ó, x0, que é o nome, e x1, que é a idade. X1, que é a idade. Peraí. Papai já tá acabando aqui. Dá licença aqui. Acho que assim fica legal, quer ver? A impressão acho que vai dar uma melhoradinha aqui no resultado final. Deixa eu colocar aqui João 30, Maria 25, Joaquim 22, Gabriela 24. Olha lá, ó. É mais parecido com a tabela, né? Esse aqui é mais detalhe. Esse aqui nós vamos pegando um jeito aqui com o tempo, né? Mas só para vocês verem aqui que tem essa estrutura um pouquinho diferente que a gente chama de matriz. A gente tem uma lista dentro da lista, né? Matriz é uma... A gente já tá acabando. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Então, a matriz é o quê? É uma lista dentro de lista, né? Ou seja, o T é uma tabulação. Ele não aparece na tela, não. É um espaço, né? Esse espaçamento aqui, ó. A matriz é uma lista dentro de lista. E aqui, no caso, eu coloquei uma estrutura de repetição para repetir 4 vezes, ok? Nessas repetições, eu fiz a leitura do nome e de idade. Então, li o nome, li uma idade. Abri uma lista vazia. Ou seja, o nome dessa lista é qual? Linha. Essa linha, ela tem que estar aberta toda repetição. Ela tem que ser vazia toda repetição. Por quê? É justamente para eu fazer isso aqui, ó. Para falar que eu vou ter essa estrutura, que vai ser a coluna, né? No caso, a linha é o que a gente chama de coluna. Coluna 0, coluna 1. Beleza? Então, quando eu coloco aqui, ó, linha.append nome, eu vou estar adicionando para essa informação aqui, ó, a coluna 0, coluna 1. Então, essas linhas aqui, no caso, são para isso, né? Para adicionar João e a idade de João. Eita, não estou compartilhando a tela, não? Não, tá compartilhando a tela, parece que sim. Tá aparecendo a imagem do senhor, professor. Então, deixa eu colocar de novo, que ela tava como se tivesse. Então, aqui, ó. Agora tá indo, né? Então, Sim, agora tá. beleza. Então, quando a gente visualiza aqui, ó, a linha vazia é justamente para a gente fazer essa partezinha aqui, ó. João e 30, que é a idade dele, certo? Então, quando eu coloco linha append nome, ele vai adicionar na posição 0 dessa minha linha a primeira informação, que é o nome. Depois, na posição 1 da minha linha, que é a idade, vai ficar na posição 1 aqui. Aí eu adiciono essa linha dentro da matriz. Quando eu faço isso, é como se eu determinasse qual é a posição da linha que ele vai ficar. Então, matriz.append linha, eu vou adicionar a primeira informação aqui. Aí depois eu repito esse processo, faço a leitura do nome, da idade, coloco na posição 0, ou seja, essa linha igual a vazia, que é justamente para isso, é para a gente reiniciar
esses valores, né, 0 e 1. Então, linha EPEN de nome. Então, Maria vai para dentro dessa primeira posição e 25 vai para dentro dessa segunda posição. Aí, a gente adiciona essa linha completa, que seria, no caso, essas informações aqui, dentro da matriz. Então, matriz.EPEN de linha, ele vai adicionar dentro da linha 1, ok? E assim a gente vai fazendo até completar todas as informações. Quando eu dou um print matriz aqui, ele faz a impressão dessa linha desse jeito. Cada colchetezinho representa uma linha da minha matriz, certo? Então, cada colchete que eu abro aqui é uma linha a mais. Aí agora, eu imprimi de forma diferente, né? Eu dei um printzinho aqui com 3 tracinhos, que é esse negócio que tá moscando, e eu coloquei assim embaixo, ó, for x em matriz. Então, ele pega cada linha que eu tenho aqui, ó, e eu jogo para essa variável x. Qual é a linha? Linha João 30, que é as primeiras informações que eu tenho. Então, essa informação vai para essa variávelzinha de x, né? Então, quando eu quero imprimir, eu posso colocar a formatação, né? Igual porcentagem S é um string, barra T, isso aqui é uma tabulação, espaçamento que a gente está colocando, por isso que ele não aparece na tela, porque é só espaçamento. Se eu quisesse colocar aqui um outro barra T para dar mais espaço, poderia também. Porcentagem D é o inteiro, né, o número inteiro. E aqui ele mostra as variáveis que eu quero imprimir. Por que ele está mostrando x0 e x1? Né? Porque x é como se fosse cada elemento de linha. E o x0 é a primeira informação, que é o nome, e o x1 é a segunda informação, que é a idade. Então, a matriz ela sempre tem a sua organização de 2 dimensões, né? Então, quando a gente faz a impressão dessa forma, meio que eu elimino uma dimensão para facilitar. É algo meio bagunçado assim no início, parece meio esquisito, mas não é difícil também não. Isso realmente com questão de pouco tempo vocês pegam o jeito de mexer com isso aqui. Professor, eu ainda não entendi esse barra T, barra T, barra T. Barra T é a tabulação, é como se você tivesse pressionado o tab dentro do teclado, que só dá um Tá. espaço. E sempre vai ser x0 e depois x1, nunca vai ser x2, x3, x4, x5, não? Pode ter, dependendo a quantidade de informação que você tiver. É porque a gente só está trabalhando com nome e idade. Aí é 0 e 1. Se eu tivesse trabalhando com nome, com idade, com telefone, aí ia ter mais coisa. É porque aí seria mais informações, né? Então, essa aqui é a primeira informação, que é o nome, e essa aqui é a segunda informação, que é a idade. Se eu tivesse mais coisa, eu ia precisar de mais números. Tem outro exemplo aqui também, que é mais tranquilo, né? Porque ele trabalha diretamente com números, mas vocês podem fazer aí. Né? Eu vou fazer aqui não, porque é praticamente a mesma coisa que nós fizemos, só que é feito com números. Aí vocês vão dar uma olhada. Vou mandar esse exemplo aqui também no material. E vocês executam aí. Deixa eu salvar aqui primeiro. Eu vou encerrar, até porque vocês têm aula agora 10h50. Dá um tempo, pelo menos, dar uma respirada. Mas depois vocês executam esse exemplo que eu vou mandar aqui, ó. De novo. Aqui eu vou digitar números, né? Olha lá, ó. A leitura de números de matrizes. Mas
Vamos fazer o exercício seus aí direitinho, vai dar certo, né? Qualquer coisa vocês me perguntam aí, né? Tem essa liberdade de mandar mensagem para tirar dúvidas também, fica à vontade. E vai dar certo fazer essa atividade. Sobre matriz, nós vamos fazer a atividade mais para frente. Ainda vou ter que repetir algumas coisas com vocês. A gente tem que treinar algumas coisas ainda para poder trabalhar um exercício melhorzinho, viu? Mas é só para a gente entender que tem essa outra escultura aí também, que isso aqui está dentro das listas. Só que é uma lista um pouquinho mais avançada, né? Vamos chamar assim. Vou salvar esse exemplo aqui para vocês executarem. Isso aqui eu não vou explicar linha por linha, mas na semana que vem eu falo sobre ele. Mas é bom vocês executarem aqui os exemplos que nós fizemos hoje. Vou mandar para vocês lá no ambiente virtual, façam os exercícios, né, e tirem as dúvidas com a gente, viu? Beleza? Mas vai dar certo. Um abraço para vocês, tudo de bom. Ótima semana, né, de trabalho. Semana começar aí bem. Tchau, tchau. Tchau, professor. Muito obrigada. Nada. Tchau, tchau.